Aleluia, você pode celebrar o Senhor por isso. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 8. Segunda Coríntios, capítulo 1 e o verso de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Você pode dizer comigo assim: a oração é poderosa. Você acredita no poder da oração? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra e nós cremos, Senhor, no poder que há na tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é poderosa para transformar, é poderosa para curar, é poderosa para restaurar. A tua palavra é a luz que clareia em meio à escuridão. A tua palavra é quem nos fortalece nos dias difíceis. E é através da tua palavra nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Querido, pode se assentar. Hoje, quem esteve na live 6 horas da manhã, levanta a mão. Glória a Deus. Então vira para o teu irmão assim: se você não esteve, amanhã, 6 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Então, nós estamos durante 30 dias, nós estamos com uma live de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Tempo bom, a nossa mente ainda está fresquinha para receber, né, a palavra do Senhor, para termos um tempo de oração. Eu tenho começado, nós temos participado de uma live um pouco antes das 6, nós já estamos conectados em uma outra live com alguns pastores da nossa global, e hoje pela manhã, antes de eu entrar na primeira live, eu fui dar uma lida no devocional que nós temos. Se você não tem, nós temos o devocional aqui na nossa igreja, em toda a Lagoinha, e quando eu olhei, a letra é muito pequena, e vocês percebem que eu uso o tablet para me ver a letra, para me conseguir ler. E eu peguei, quando eu olhei e li, eu li 2 Coríntios, capítulo 2 e o verso 8. E aí quando eu li e olhei o tema, não batia muito com o tema. Eu falei: acho que alguma coisa está errada. Mas eu deixei marcado
E falei assim, deixa isso aqui guardado, porque eu acho que o Senhor quer falar alguma coisa. E aí eu fui olhar certinho, aí eu vi lá que era 2 Crônicas. Era parecido, né? E aí, só que depois o devocional, os 2 devocionais que eu participei, eu comecei a ler esse texto, que nós lemos aqui em 2 Coríntios, aonde Paulo, ele começa a colocar, a expressar a sua humanidade. Paulo, ele é o apóstolo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo evangelizou o mundo antigo da sua época, sem avião, sem helicóptero, sem carro, porque eles andavam a cavalo, mas mesmo assim, Paulo conseguiu evangelizar todo aquele mundo antigo. Paulo, em alguns momentos, Paulo foi apedrejado. Em uma cidade, Paulo foi tido como morto. E ele espera o povo ir embora, ele levanta, sacode a poeira dele e parte para uma outra cidade para continuar a sua missão. Paulo, alguém que viveu a experiência de literalmente cair do cavalo e ouvir a voz de Jesus falando com ele, ao ponto que Paulo vai dizer que todo o conhecimento, tudo aquilo que ele adquiriu em toda a sua vida, porque Paulo foi alguém que estudou aos pés de Gamaliel, alguém que era doutor da lei, alguém que conhecia e falava vários idiomas. Só que Paulo, diante de todo o conhecimento, de toda a revelação, de toda a direção que ele recebeu do céu, Paulo começa e escreve esse momento de uma fragilidade humana. Paulo expressa que ele era homem, como eu e você. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite, para te trazer ao teu coração. Talvez você tenha enfrentado alguns dias difíceis, alguns dias de dificuldade, de pressão, de tempestade. Talvez o teu coração tenha sentido algumas dores, mas eu vim dizer algo para você, Paulo também sentiu. Paulo também sentiu. Ele revela aqui o seu coração humano. E ele passou por uma situação tão intensa, que Paulo perdeu a esperança de continuar vivo. Foi tão intenso que ele passou, que ele perdeu a esperança de ficar vivo. Ele não perdeu a esperança em Deus, mas ele perdeu a esperança em que a vida dele iria ser poupada. Talvez em algum momento você chegou a um ponto que você percebeu que estava no limite da vida, no limite das suas emoções, no limite. Mas eu vim aqui dizer algo para você. No limite, o Senhor continua agindo. No limite, Ele continua operando, Ele continua fazendo. E a Bíblia nos traz, e esse texto, querido, que nós lemos, ele não termina, e talvez possa dizer assim, pastor, vai terminar com derrota, Não, esse texto termina com algo poderoso, querido. Ele não termina com derrota. Vira para o teu irmão e diga assim, a tua história não irá
terminar com derrota. Não, você acredita nisso? A tua vitória, a tua vida não termina com derrota, querido. A tua vida não termina com tudo dando errado, não. Porque aqueles que esperam ao Senhor já têm a tua vitória garantida, porque a vitória nossa não fomos nós que conquistamos, mas Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Porém, existem algumas lutas que vão além da nossa força. Alguém já enfrentou uma luta assim? Uma adversidade, um problema que você olhava, se você eu não tenho força para superar isso. Eu não consigo com a força humana superar isso. Paulo, ele afirma que o que eles viveram foi além do que eles podiam suportar. Deixa eu dizer algo para você. Vai ter momentos da nossa vida que nós passaremos por situações que humanamente será impossível de suportar. Humanamente é impossível. Paulo está dizendo assim: se fosse, nós não tínhamos força para suportar essas adversidades, essas lutas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Isso nos ensina que nem toda luta será compatível com a nossa capacidade. Há momentos em que a carga é maior do que conseguimos carregar. Isso acontece porque enquanto ainda acreditamos que conseguimos sozinhos, continuamos confiando em nós mesmos. Quando você acha que você consegue, você está com a tua confiança na tua força, no teu braço. Mas existem situações que não serão resolvidas, querido, com o esforço humano. Existem situações que não serão resolvidas com a tua força, mas será resolvida com a rendição total a Deus. Quando de fato você se render a Ele, Senhor, é o Senhor. Eu não consigo. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu sei que o Senhor pode. Existem lutas que vão além da nossa força. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus que os heróis da fé, eles tiravam força da sua fraqueza. O que é tirar força da fraqueza? É uma força que não é mais humana, mas é uma força sobrenatural. É a total dependência do Deus que te chamou, do Deus que te capacitou, do Deus que está aqui nessa noite dizendo assim: ei, você vai conseguir não pela tua força, mas pelo meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. A pressão, querido, ela tem um propósito: quebrar a autoconfiança. Quem já se sentiu autoconfiante aqui em algum momento? Sabe quando você se sente autoconfiante? Quando você se sente dizendo assim: não, eu tive uma experiência, uma vez, subindo a serra aqui, indo para São José, e eu fazendo as curvas na serra ali, eu fiquei viajando, literalmente, e eu disse: como eu dirijo bem? É sério? Não, eu fazia as curvas assim, falei: uau, tô bom, eu aprendi direitinho. Sério. E eu falei: nossa, me senti até achando que eu estava numa Fórmula 1 até, fazendo as curvas assim. E eu fui subindo e estou indo embora. Partiu São José.
nas curvas da serra não aconteceu nada. Subi a serra. E de repente, no meio da estrada, me aparece um cone no meio. Quando eu olhei aquele cone, eu já desviei numa descida, tirei. Só que quando eu tirei, eu não vi que tinha uma fila parada na frente. E aí eu fui. Aí naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração, diz assim: não é você que é bom. Se eu não te guardar, se eu não te livrar. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus foi tão bom, que veio uma fila atrás derrapando, um jogando de cada lado, eu só ouvia os barulhos dos pneus queimando no asfalto, e olhava pelo retrovisor, e os carros jogando de um lado e do outro. E quando eu desci do carro, eu ouvi o choro de uma criança. O meu coração entrou em desespero. E quando eu fui até o carro olhar, a criança estava bem. Não tinha acontecido nada. E aí o dono do carro, o motorista desceu. E ele viu que a criança estava boa, só que ele entrou em desespero, porque atrás estava o computador dele. Que naquela época não tinha todas essas ferramentas para conseguir recuperar. E ele falou assim: tudo da minha empresa está aí dentro, eu não tenho nada salvo. E pelo estado que está, a parte de trás acabou com tudo, porque amassou tudo, irmãos. A traseira acabou do carro. Mas quando ele abriu, o notebook estava intacto. E eu disse: Senhor, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nunca se ache autossuficiente. Nunca se ache que você que você faz acontecer, que com a tua sabedoria você consegue fazer as manobras, você consegue agir. Não, querido, nunca se sinta autossuficiente, dependa exclusivamente dele. Paulo nos traz aqui, houve uma guerra, houve uma batalha, houve uma luta, houve uma tempestade, que não tinha mais força humana para suportar, mas nós continuamos crendo daquele que nos chamou. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos renova. A dor, nesse caso, não nos faz desperdiçar o momento, mas nos faz entender que esses momentos, como eu vivi, nos faz aprender que Ele é aquele que sustenta e guarda a nossa vida. Nós não podemos ter essa autoconfiança, mas que nessa noite, se em alguma área da tua vida você acha que é você, que essa noite seja quebrado toda a autoconfiança, que você possa entender que você é dependente dEle. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor de forma profunda, quando todas as alternativas humanas acabam. Quando você já tentou de todas as formas, você já viu aquele dizer assim: depois que eu tentei de tudo, eu fui orar. Depois que eu tentei todas as possibilidades, aí eu fui orar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: antes de qualquer possibilidade, vai orar. Antes de qualquer possibilidade, vai orar. Vai buscar a presença do Senhor.
Porque na pressão, querido, o nosso coração é revelado. Na pressão, o nosso coração é revelado em quem de fato nós confiamos. Quem realmente é o nosso Deus. Quem é e quem está à base da nossa fé. É nesses momentos que o nosso coração é revelado. Aqui Paulo, ele vai trazer para nós. Projeta para mim o verso 9. Olha o que Paulo vai dizer. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita, os mortos. Sabe o que Paulo traz para nós aqui? Paulo havia perdido a esperança da vida, mas Paulo traz aqui de um Deus que ressuscita a morte. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui. Paulo, ele está descrevendo não apenas um Deus ajudador, mas um Deus que ressuscita mortos. Paulo está dizendo assim: quando todas as possibilidades humanas se acabam, quando não existe mais esperança, quando não existe mais jeito, quando tudo aquilo que era de possibilidade, de qualquer maneira resolver, quando tudo isso se acaba, Paulo vai dizer assim, de um Deus que ressuscita mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? De um Deus que é poderoso para fazer quando todas as possibilidades, todos os jeitos se acabam. Paulo está dizendo, existe um Deus que ressuscita mortos. Deixa eu dizer e liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez existam algumas áreas da sua vida que você olha e você não consegue mais ter esperança. Talvez você olhe, os anos se passaram, as possibilidades já se foram, mas eu vim aqui dizer algo para você. Existe um Deus que ressuscita mortos. Existe um Deus que é poderoso para fazer quando a medicina diz que não tem como mais fazer. Existe um Deus que é poderoso para fazer quando um pai diz que não tem mais jeito seu filho. Existe um Deus que é poderoso para fazer quando todas as possibilidades já se foram. Ele é aquele que ressuscita mortos. Quando tudo parece que está encerrado, Deus ainda pode trazer vida. Alguns estiveram no Carisma essa semana, e a professora disse que ela tinha um certo medo de orar para os mortos e eles ressuscitar. Ela acredita tanto, ela nem consegue imaginar o quanto ela acredita no poder do Senhor, ao ponto dela ter medo de orar e o morto se levantar diante dela. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus a qual nós servimos é um Deus que tem poder para ressuscitar mortos. É um Deus que é poderoso. E Ele traz vida aonde não tem mais vida. Quando não há mais solução visível, Deus continua sendo a resposta. A nossa esperança não está nas circunstâncias, querido, mas no poder de Deus. A nossa esperança está no poder de Deus. Paulo continua. Lança o próximo para mim. Consegue projetar lá também? Não? Olha o que Paulo vai dizer, o verso de número 9. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Olha que interessante aqui, querido. Deus é um Deus que livra no passado, que livra no presente e no futuro. Paulo está dizendo assim: Deus nos livrou e Ele nos livrará. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez no passado, Deus ressuscitou no passado, Deus abriu caminhos no passado, Deus fez coisas extraordinárias no passado, mas Ele continua fazendo hoje, Ele continua realizando hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele operou no passado e Ele vai continuar operando no presente. Eu tenho uma boa notícia também para você: o teu futuro, Ele continuará operando e realizando os seus milagres. A memória daquilo que Deus fez no passado fortalece a nossa fé, para crermos naquilo que ainda virá. As experiências que tivemos no passado fortalece a nossa fé para continuar crendo naquilo que Ele ainda há de realizar. Eu posso dizer algo para você, talvez você ouviu aqui o Gandra falar, o Anderson falar a respeito, dos carros, das casas. Talvez a tua esperança, o teu sonho, o teu desejo, você olha assim, está tão distante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo no presente e Ele vai fazer no teu futuro. Você vai acessar. É por isso que você precisa alinhar o teu pedido com aquilo que o céu está querendo liberar. Porque quando você alinha isso, o céu libera e o milagre acontece na terra. Eu quero caminhar para o final. Projeta para mim o próximo versículo, que diz assim, verso 11: enquanto vocês nos ajudam com as suas, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às de... Olha o que o texto diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você ora, Deus move o céu sobre a terra. Enquanto você ora, prisões são abertas. Enquanto você ora, pessoas são curadas. Enquanto você ora, portas de emprego são liberadas. Enquanto você ora, aqueles que estão presos em correntes, algemados pelo pecado, são libertos. Enquanto você ora, Paulo está dizendo assim: ei, enquanto vocês ajudam com as suas orações, Paulo está dizendo assim: ei, existem situações, momentos, que o que nos fez permanecer foi as orações que vocês estavam fazendo. Sabe quando Deus nos incomoda e mostra alguém para nós orarmos, querido, não espera, ora naquele momento. Esses dias eu estava indo deitar, já era mais de 1h da manhã, mas quando eu fui deitar, o Espírito Santo falou comigo assim: dobra o joelho e vai orar pela vida de fulano. Eu disse: Senhor, eu estou cansado. Mas o Espírito Santo falou assim: não, você não vai deitar, você vai orar por ele. E a vontade era de orar deitado.
Mas o Espírito Santo assim: dobra o teu joelho, põe a boca no pó e começa a clamar pela vida dele, começa a interceder. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: quando o Espírito Santo falar para você, não recue, não tente mudar, não, dobra o teu joelho. Se não tiver como, começa a orar no carro, não sei aonde o Espírito Santo falar, mas não deixa de interceder, porque a tua oração será a resposta para alguém. A Bíblia diz assim: assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, nós vamos receber algo, nós seremos abençoados, receberemos favores, e as pessoas vão dar graças. Mas isso acontece por causa das respostas às orações que você tem feito. Eu quero ler com você, e agora nós caminhamos para o final, em Atos capítulo 12, e o verso de número 12, olha o que o texto diz. Vamos no verso de número 8, vamos lá, vamos ler todo ele, verso 8, olha o que o texto diz. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava eles se reuniram e eles estavam orando. Por quem? Por quem eles estavam orando? Por Pedro. Pedro estava preso, Pedro estava numa prisão impossível de sair, humanamente. Mas de repente, a Bíblia diz assim que alguns se reuniram e começaram a orar. E de repente, aonde eles estavam, olha o que o texto diz. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Olha que interessante essa cena. Eles estão orando para que Pedro fosse livre, porque já tinha matado Tiago. Pedro poderia ser o próximo, e eles estão lá orando, e de repente Pedro chega, bate na porta e fala. Ela reconhece a voz. Sabe o que ela faz? Ela não abre a porta. Imagine o desespero de Pedro querendo entrar. E aí ela sai correndo e vai dizer: ei, Pedro está aqui. Olha o que disseram. Você perdeu o juízo. Quando ela gritou, disse assim: Pedro está aqui.
Pedro está à porta. Eles disseram assim: você perdeu o juízo. Por quem que eles estavam orando? Para que Pedro fosse liberto. E agora Pedro está livre, está na porta. E eles vão dizer assim: você perdeu o juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas vezes que nós estamos orando, pedindo algo para o Senhor, mas mesmo orando, nós não estamos acreditando que Ele pode fazer. Talvez você tenha orado pelo teu filho, você tenha orado por uma situação, mas muitas vezes você não acredita que isso possa acontecer. Olha o que eles disseram: você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. É a Bíblia que está dizendo. A primeira coisa é assim: ei, você está hypada, você está em outro nível. Agora está dizendo assim: ei, então deve ser o anjo dele. A Bíblia diz assim no verso 16: Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Eu não sei o que você tem orado, mas eu vim aqui dizer algo para você. A oração é poderosa. Eu quero liberar isso para a tua vida. Se prepare para ficar perplexo com aquilo que Deus vai fazer. Se prepare para olhar e ficar perplexo e assim: meu, Deus fez muito mais do que eu podia imaginar. Ei, se prepare para ficar perplexo daquilo que o Senhor já está fazendo. O Senhor já começou a liberar. Enquanto eles estavam orando, Pedro já estava no caminho. Eu quero ser profeta nessa noite sobre a tua vida. Aquilo que você tem orado já está no caminho. Já está no caminho. Ei, já está no caminho. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro estava dizendo assim: eu preciso contar como tudo aconteceu. Pedro sai correndo e de repente uma porta diante dele se abre sem força humana, sem mão humana. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua história, não vai ter força humana, não vai ter braço humano, porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele. Ei, nós somos dele, e é o nome dele que será glorificado. Se você crê, se coloca de pé nessa noite. Ei, se você acredita, ei, dá um brado de aleluia, de glória a Deus, celebra Ele, porque o Senhor já liberou. Aleluia. Eu sinto Ele neste lugar, querido. Eu sinto Ele neste lugar. Eu já ouço o barulho, eu já ouço a movimentação do céu, aquilo que o Senhor já decretou sobre a tua vida. Ei, se prepare, porque já está no caminho. Oh, aleluias. Começa a adorar a Ele. Adore a Ele nessa noite. Tua voz me encoraja pro Senhor. Quando tudo diz que não, mal parece que
seus olhos é impossível. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui no altar. Você que tem orado por algo que aos olhos humanos é impossível, eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui diante do altar. Oh, aleluia. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus Aleluia. Eu quero você que ficou aí no teu lugar, eu quero que você estenda as mãos para cá. Eu quero que você estenda as mãos para cá. Eu quero que você comece a interceder por essas vidas. Assim como a palavra nos diz que a oração daqueles homens sustentaram Paulo diante das tempestades, das perseguições. As orações daqueles homens reunidos naquela casa fez com que o anjo fosse até a prisão e tirasse Paulo. Eu quero unir a minha fé com a tua nessa noite. Nós vamos orar pela vida de cada um que está aqui na frente. Eu quero que você comece a interceder e comece a declarar sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, aqui diante do teu altar, Senhor, estão os teus filhos. Ah, Senhor, eu não sei, Pai, qual tem sido a oração deles. Eu não sei o desejo do coração deles, os sonhos, os projetos. Ah, Senhor, mas uma coisa eu sei: o Senhor continua o mesmo. O Senhor fez no passado, mas hoje o Senhor ainda continua fazendo. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que ainda essa semana, Senhor, eles acessarão o teu extraordinário. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que ainda essa semana, Senhor, o céu se mova e comece a liberar, Senhor, aquilo que é deles, ó Pai. Que todo impedimento, que toda fúria, que toda resistência caia por terra e que chegue nas mãos deles, ó Pai, aquilo que tanto eles têm clamado a Ti. Nós oramos nessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor já começou a fazer. E aquilo que eles têm orado, aquilo que eles têm chorado diante da Tua presença em lágrimas, ah, Senhor, eles segurarão no colo, eles pegarão, Senhor, e desfrutarão dos milagres. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Nós cremos, Senhor, nos Teus testemunhos. Nós cremos nos Teus milagres e nos Teus feitos, dos mares que o Senhor abriu, das pessoas que foram ressuscitadas, de portas que se abriram, de prisões que
foram abertas, nós cremos. E nós queremos declarar sobre a vida dos teus filhos. Este é o ano da aliança. É o ano que nós estaremos conectados em oração, clamando uns pelos outros. Porque nunca será pela nossa força, nunca será pela nossa capacidade, Senhor, mas sempre será pelo Senhor, pelo poder que é liberado dos céus sobre as nossas vidas. Nessa noite, nós já agradecemos pelo milagre que nós viveremos. Nós já te damos graça. Pelos olhos da fé nós já começamos a acessar. Pelos olhos da fé nós já começamos a tocar. Pelos olhos da fé nós já começamos a viver o nosso milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E se você pode, celebrar o Senhor em nome de Jesus. Sem a tua presença eu não consigo, mas eu sei que o Senhor continua o mesmo, e eu sei que o Senhor fará sobre a minha vida os teus milagres. Eu viverei e contarei todos os teus feitos, em nome de Jesus. Eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar se existe alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, mas essa noite você quer entregar a sua vida, você quer voltar para Jesus. Se existe alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos. Você que quer voltar para Jesus, ou você que quer aceitar a Jesus nessa noite. Se existe alguém, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua vida. Se existe alguém, levante uma das suas mãos, eu vou orar por você em nome de Jesus. Amém, amém.